Olá, eu sou o Luiz Lana, coordenador de Educação e Inovação da Qualifica e serei seu guia nesta viagem rumo ao futuro da liderança. Ao longo de nossa viagem, vamos conhecer líderes inspiradores que estão construindo um futuro mais colaborativo, inclusivo e ético, para aprendermos como a liderança pode ser uma jornada de descoberta e evolução constante. Então, prepare as malas e junte-se a mim no Qualicast Lideranças para o Futuro. Olá e seja bem-vindo ao podcast Lideranças para o Futuro. O tema de hoje é inteligências artificiais e o futuro do trabalho e, por que não, das lideranças. Em uma época em que a tecnologia está rapidamente mudando a maneira como trabalhamos, o uso da inteligência artificial no ambiente do trabalho está se tornando também cada vez mais comum. Isso traz alegrias e preocupações, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje, já que isso tem implicações significativas não apenas para o futuro do trabalho, mas também para a forma como as lideranças existem. Gente, para poder discutir com a gente aqui hoje essa pauta, eu convidei uma pessoa muito especial. Ele vai falar um pouco sobre o podcast que ele tem. Eu escutei o podcast dele e falei, caramba, eu tenho que trazer ele aqui para o nosso papo no Lideranças para o Futuro. O nome dele é Felipe Foratini. O Felipe é psicólogo clínico pela PUC Minas. Ele trabalha na interseção entre a comunicação e a tecnologia. O Felipe, gente, tem experiência em desenvolvimento de produtos e projetos que utilizam de alguma forma a tecnologia para resolver problemas e dores de diversas áreas. Mais especificamente no universo da comunicação, o Felipe criou diversos conteúdos especiais e diversos podcasts, como eu acabei de citar, dentro desse universo que transita aqui pela inteligência artificial. Hoje a gente vai discutir, entre outras coisas, sobre filosofia, robótica, que eu sei que é bem a área dele. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast Lideranças para o Futuro. Que bom que você está aqui conosco. Ei, Luiz, obrigado, muito legal estar aqui. É sempre angustiante e divertido falar sobre esses assuntos, então bem-vindo aí, bem-vinda quem está ouvindo nessa jornada que a gente começa aqui agora. Eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante, esse papo há de ser muito rico. A gente está começando agora, Felipe, o nosso primeiro bloco, que eu dei o título de Introdução à Inteligência Artificial no Futuro do Trabalho. Pessoal, nesse primeiro bloco do nosso podcast, a gente vai explorar um pouco mais sobre o que é inteligência artificial e como isso pode moldar o futuro do trabalho. E aí, Felipe, já queria lascar aqui de uma vez uma pergunta, que é o seguinte, olha só. O que é inteligência artificial e como isso está impactando o nosso cenário de trabalho já na atualidade? Vamos lá. Eu acho que o que é muito importante a gente entender sobre inteligência artificial é que muda a forma como as coisas são feitas ou como o computador ou um programa responde ao que a gente quer. No início, a gente programava os computadores, calculadoras, a fazer exatamente o que tinha sido ensinado. E você conseguia fazer o recall daquilo. Então, você ensinava o computador a fazer uma coisa, aí você pedia para fazer aquilo, o computador fazia aquilo. A inteligência artificial, o machine learning, é o aprendizado de máquina, ou seja, você dá um banco de dados, você dá uma informação e dá uma pergunta. E a máquina vai tentar achar uma resposta para aquilo. Às vezes o que é isso que eu estou te mostrando. Às vezes entender uma língua e traduzir. Enfim, tem várias aplicações. As aplicações são inúmeras. Mas o principal racional é isso. E aí, a inteligência artificial, ela teve vários desenvolvimentos. Aí a gente pode entrar em vários níveis dessa resposta. Mas o que é muito interessante entender é que a que a gente está vendo hoje, ela foi desenvolvida fazendo uma mímica do pensamento e da inteligência humana. Então, ela trabalha com vários níveis, várias conexões, assimilando, fazendo como a nossa mente também faz. Então, como é uma tecnologia que evoluiu muito nos últimos anos e tem evoluído muito nos últimos meses, o impacto do nosso trabalho é real e é diário, né? Não só a forma como a gente trabalha, mas todos os softwares que a gente usa estão usando algum tipo de inteligência artificial. Ou seja, eles estão recebendo um problema, recebendo uma necessidade e achando uma resposta para aquilo. E quem está aí brincando e usando o ChatGPT e outros assistentes já percebeu que isso é real, né? Que é muito impactante.
Cara, o que você está falando é sensacional, né? Porque, assim, eu imagino que para você, que é um interessado no assunto, a inteligência artificial é um assunto que já permeia o seu dia a dia, suas práticas, seus estudos, suas reflexões e angústias, eu imagino, já há algum tempo. Mas para o grande público é inegável que, apesar da palavra soar familiar, inteligência artificial, né? Se não na ficção científica, ao menos em alguma coisa do dia a dia, numa Alexa, numa coisa assim, mas da forma como ela está proposta, é algo de 3, 4 meses, não é verdade? Eu, que sou um interessado em inteligência artificial, já conhecia os estudos do GPT. Eu só fui ter acesso à plataforma em fevereiro. E eu não me considero um noob, sabe? Ou um desinformado. Algo que você disse aí que me é muito caro e me chama muita atenção também é o fato da avalanche que está acontecendo. Olha o tanto de aplicativo, de funcionalidade, de API. API é para você poder utilizar, né, as inteligências artificiais dentro de outros programas, simplificando. Isso. E surgiram de 4 meses para cá. A gente destinou, na Qualifica, a gente destinou um dos nossos colegas, colaboradores, para ser o observador. Cara, não dá conta a gente acompanhar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, você vai trazer as novidades para a gente. Aí nós fizemos um Discord lá, só para ele colocando tudo que ele acha de novo. Então, sim, de fato, como você acabou de comentar, tá avassaladora a forma como tem chegadas, e ninguém está escapando, né? Ninguém está escapando. E aí, Felipe, eu queria emendar já uma segunda pergunta, que é assim, tentando ser mais claro, assim, a gente está no meio do furacão, né? A onda acabou de bater, a espuma está subindo e a gente está aqui se coçando dentro dela. Mas há de uma hora puxar para trás e as coisas ficarem um pouco mais calmas, eu espero, não sei. Vamos discutir isso aqui hoje. Como é que você acha que o impacto vai ser? Eu sei que tem aquelas coisas clássicas do tipo, as profissões tais vão acabar, mas tais vão surgir. A gente pode falar disso, mas tentando fugir um pouco do clichê, o que você acha que vai impactar de fato o trabalho, assim, sei lá, nos próximos 10 anos? A gente sempre falou que a tsunami estava chegando, né? Isso aí foi essa frase era repetida várias vezes, né? A onda está vindo, a tecnologia está vindo, a inteligência social está vindo. E esse último desenvolvimento, né, esses últimos 4 meses, eram ferramentas que já existiam, mas não eram ferramentas públicas. Sim. Então, eram ferramentas usadas para testes. Então, as pessoas que estavam desenvolvendo essas ferramentas, né, no Google, na OpenAI, na Microsoft, já tinham conhecimento do potencial daquilo. Eu acho que o que muda muito é a experiência de você usar e achar o que voltou útil. Eu acho que isso é que mudou muito. Assim, as pessoas estão vendo a utilidade disso. Isso é o que impacta muito e que impacta quem usa e dá uma certa angústia para quem não está usando ou está tentando entender o que é e isso vai interferir no meu trabalho, não vai interferir no meu trabalho. Porque é realmente muito útil. Sendo muito útil, vai melhorar e vai acelerar o trabalho de muita gente. Sim. Quem trabalha, por exemplo, com texto, cara, é brutal. A velocidade... escreva para mim um texto de agradecimento, as pessoas compareceram à minha festa, lembrando que tal e tal coisa aconteceu, num tom engraçado, né? Enter. Então, assim, estou dando um exemplo de brincadeira, mas pode ser uma pessoa que trabalha respondendo reclamação, respondendo caso a caso de entendimento de um produto e como que usa aquilo. Isso já é uma melhoria muito brutal da velocidade do trabalho. Agora, depende do mundo que a gente vive, né? Assim, a preocupação de muita gente que está trabalhando com isso e que está, inclusive, agora falando, opa, peraí, vamos devagar. É a questão de que, cara, isso aí andou tão rápido e a gente vive num mundo onde normalmente o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Como que a gente vai usar isso para nivelar, né? E não só para criar mais desemprego ou para criar uma ruptura, né, nesse universo de trabalho que a gente tem hoje, em diversas profissões. Assim. Eu falei de texto, mas, enfim, isso impacta vários tipos. Oi? Programador, né? Sim, exato. Então, é incrível, né? Você tem exemplos sensacionais de línguas feitas, inventadas, que foram, né, servidas para o ChatGPT e resolve tal coisa, e ele conseguiu entender o que era e resolveu sem nunca ter visto aquela linguagem. Então, eu acho que isso é muito rico, assim. O que eu acho que
assusta a gente e a gente tem que começar a dar nome para essas coisas, né? Essa inteligência sempre foi dito que é uma inteligência que aprendia. Além de ser uma inteligência que aprende, ela é uma inteligência que ensina outras inteligências o que ela aprendeu. Uma coisa que a gente faz de uma forma muito lenta. Então, isso é legal a gente falar agora, porque eu acho que já dá uma certa informação, assim, que dá para a gente entender um pouco a velocidade das coisas, como você falou nesses últimos 3 meses, né? Essas inteligências, ou todos esses modelos, eles vão ensinando, né, assim, dentro do mesmo universo, eles vão ensinando para outra o peso de uma coisa, o peso da outra, como que isso ranqueia, como que não ranqueia, isso aqui, ó, isso deve ser isso e não isso, como você achava que era, numa velocidade brutal e numa rede conectada. Nós humanos, a gente não consegue fazer isso. E é isso que tem feito gente pensar, falar assim, não, peraí, eu acho que já é mais inteligente. Agora, o que é ser mais inteligente, né? Tem questionamentos, tem respostas que têm aparecido, né, no uso da inteligência artificial que traz para a gente um susto, assim, nossa, essa tecnologia entendeu realmente o que eu perguntei, porque a resposta foi muito específica, muito, sabe, teve um raciocínio ali por trás para chegar nisso. É por isso, porque isso está sendo realimentado e realimentado e realimentado e realimentado e a coisa continua a desenvolver enquanto a gente está usando e, enfim, acho que foi a tecnologia ou o sistema com mais número de usuários em tão pouco tempo, né, da história. Então, isso é muito impactante mesmo. O ChatGPT, né? Que eu... Vai lá. O ChatGPT, né? Sim, especificamente. Então, assim, eu acho que para o universo de trabalho, eu acho que é muito importante a gente se ligar nessas mudanças dos últimos meses, é assim, essas ferramentas, elas também são capazes de nos ensinar. Eu acho que esse é um pensamento que alivia um pouco da angústia para quem está tentando entender, nossa, mas isso vai mudar meu trabalho, isso vai mudar minha forma de fazer, minha equipe vai chegar e tá todo mundo fazendo isso, eu não estou fazendo ainda, como é que eu faço isso? A própria tecnologia é capaz de te ensinar. E isso eu acho muito legal. Isso é muito diferente de qualquer outra tecnologia. Você quer aprender uma linguagem de computador, você tem que comprar um livro, entrar num curso, aprender a escrever. Com essa tecnologia, da forma como ela está hoje, o nível de interação que ela tem hoje, é muito mais fácil de você aprender. É muito mais fácil de você aprender e, como a gente já falou, achar isso útil. Então, eu acho que são duas coisas que tranquilizam as pessoas quando elas... pelo menos eu gostaria que tranquilizasse, né? Você pode perguntar para aquela entidade, né, assim, como que você pode fazer? Você pode usar ela para aprender novas línguas, você pode usar ela para resolver um cálculo matemático, você pode usar para te ensinar como que resolve esse cálculo matemático, né? Então, é muito interessante isso. Eu acho que, diferente de outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, essa a gente está pegando na mão e sentindo o resultado instantâneo. Eu acho que isso é o que mudou nos últimos 3 ou 4 meses. Bom, legal demais, Felipe, legal demais. Eu queria pegar carona aqui na sua reflexão, nessa fala super interessante que você trouxe aqui para nós. De fato, eu entendo que o ChatGPT em particular, mas várias outras tecnologias que estão aparecendo aí, que não necessariamente é o GPT, né, assustam a gente pela velocidade, mas principalmente pelas respostas que a gente recebe, né? Me parece que o chat ele é muito útil, justamente o GPT é muito útil porque ele está num formato de chat, né? Então você tem aquela relação, parece que é humana, e de fato parece mesmo. E eu sei que tem muita gente importante estudando e pensando nisso, sobre essa ser indistinguível de um humano e o quão problemático pode ser isso. Talvez você saiba, né, que é o diretor do Dilema das Redes. Eu vi circulando um vídeo dele no YouTube e ele está preocupadíssimo. Ele é bem fatalista, né, eu diria, mas eu acho que é importante ter essas vozes mais preocupadas também, né? Para não ser ufanista demais. Bom, mas o nosso objetivo aqui é tentar entender efetivamente as repercussões para o ambiente do trabalho e como os nossos alunos e interessados, que são os futuros líderes, gestores, têm que entender que essa é uma ferramenta que já faz parte do dia a dia de qualquer líder, de qualquer gestor, e provavelmente vai ficar ainda mais. E aí eu queria puxar a minha próxima pergunta, que é, na sua opinião, então, tendo apresentado esse cenário que você construiu aqui para nós, quais são efetivamente, na sua opinião, obviamente, os principais desafios e, por que não, oportunidades que a inteligência artificial vai trazer para esse futuro líder, para esse futuro gestor?
Olha, eu acho que é impossível tentar acompanhar no dia a dia o que está acontecendo. Então, tiraria essa angústia da frente. Assim. Eu acho que o maior desafio é, apesar disso, se manter atualizado com a lógica da coisa. Igual antes as pessoas aprendiam lógica de programação, eu acho que aprender a lógica de engenharia de prompt, eu acho que é um excelente caminho. Entender, pedir ajuda, procurar, tem infinitos vídeos já explicando com exemplos, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vai usar muito. É uma coisa que sempre foi prometida, né? O no code, né? Você conseguir criar coisas sem ter que ficar lá programando. Chegou, né? Assim, acho que essa aqui e ainda vai evoluir muito. Uhum. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. Um outro grande desafio, eu acho, é como aplicar isso, né? Assim, é aproveitar os atalhos que isso vai criar. Então, se você conseguia criar 50 textos, não, 50 é muito, mas enfim, se você conseguia criar 10 textos para posts em rede social, para uma empresa específica, para um projeto específico, para alguma coisa, e hoje você consegue fazer isso você fazia isso em um dia, e hoje você consegue fazer isso em uma hora, como que você vai conseguir aproveitar e julgar o que está sendo criado, né? Assim, eu acho que isso é um grande desafio. Porque a engenharia de prompt foi bem feita? Foi bem feita. O texto está pronto? Está pronto. Ele faz sentido? Faz sentido. Ele está totalmente correto? Totalmente correto. Ele passa a mensagem que você quer? Passa a mensagem que você quer. Tá, mas ele carrega também a identidade dessa empresa, o tom de voz, né? Ele tem Então, eu acho que é um pouco casar essas coisas, assim. Então, eu estou falando isso no universo de texto e comunicação, mas isso se aplica a muitas coisas. Então, saber como que usa, saber avaliar o uso, né, e saber entender se esse uso cabe dentro da sua organização. O resultado é útil, o resultado faz sentido, está dentro da sua cultura, é o que você quer, né? Porque é muito fácil você olhar, tá pronto, vou copiar e colar e vou tacar aqui dentro e vamos embora e não quero mais saber disso. Então, assim, eu acho que tem uma outra questão muito importante aí, que é saber aprender mesmo, sabe? Assim, ouvir as pessoas que estão desenvolvendo, que estão fazendo, parar para ver exemplos, né? Assim, eu acho que essa tecnologia exige que a gente veja exemplos. Olha, tá aqui um exemplo de uma empresa, de uma coisa que você pode criar usando o ChatGPT e como que você organiza. Tá aqui Então, assim, tem tantos tutoriais e vídeos mostrando o uso disso hoje em dia, que eu acho que isso é muito rico, sabe? Eu acho que para liderança, independente do ponto onde você estiver numa organização, saber desses exemplos, conhecer os exemplos, pensar nessas aplicações, porque vai melhorar a velocidade com que você vai entregar diversos tipos de trabalho? Vai. Vai melhorar a qualidade? Provavelmente vai melhorar a qualidade. Tá, como você organiza a sua equipe de trabalho? Né? Então, eu, por exemplo, numa posição dessa, eu ficaria super curioso, não só de ver o que foi feito, mas se foi feito usando o ChatGPT, qual foi o prompt que foi usado? Né? Assim, eu adoraria ver as duas coisas. Olha, você usou, me mostra o seu prompt, me mostra o que você usou. Primeiro que é uma forma de aprender, mas segundo é uma forma de entender se pode ser feito de uma forma melhor, ou mais elegante, ou mais... Enfim, eu acho que a gente está começando a ter familiaridade com isso, né? Então, igual a gente falava, né? Abrir o capô e olhar o que estava programado, eu acho que agora é assim, abrir o display e ver o que foi escrito no prompt, né? Eu acho que isso é uma outra forma legal de aprender. Ou seja, eu só estou falando de aprender, né? Tudo que eu falei até agora é de aprender. Porque eu acho que é isso que esse momento exige. Que a gente aprenda, que a gente veja os exemplos, que a gente converse com quem está desenvolvendo, que a gente peça quais são, o tipo de prompt que foi usado, e não se feche né, assim, contra essa tecnologia. Existem, obviamente, questões jurídicas, questões de uso,
desse conteúdo, né, questões de direito, tem várias questões ainda sendo discutidas que eu acho que também é um ponto relevante. Você precisa ter responsabilidade sobre o que está sendo gerado. E às vezes deixar claro que você está usando uma tecnologia. Às vezes é necessário você demonstrar que você fez esse contrato ou fez isso aqui utilizando como base o ChatGPT ou o Bard ou outro tipo de sistema. Eu acho que esses são pontos muito importantes. Tem vários outros pontos que a gente pode levantar, mas acho que esses são pontos bem importantes. Fantástico, Felipe. Eu queria pegar uma carona no que você disse sobre aprender e parece muito curioso, porque se tem, ao menos no popular, vamos falar assim, a ideia de que a inteligência artificial vai fazer para você, né? Então, assim, o aprender coloca a gente de frente de algo que parecia ser o contrário, né? Eu preciso aprender para que ela possa me ajudar ou fazer para mim. E aí eu queria pegar esse gancho para já ir para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar, sobre a influência das inteligências artificiais na liderança em si, na prática, na gestão mesmo, ali na minúcia. Então a gente vai para o nosso segundo bloco. Bom, sejam bem-vindos de volta. A gente está começando o nosso segundo bloco e agora a gente vai discutir sobre como a inteligência artificial está influenciando a liderança e como os líderes podem se adaptar a essa mudança. Pegando carona aqui na última resposta do Felipe na minha pergunta passada, quando ele disse sobre aprender, sobre entender, né? E eu acho que vai passar bem por aí. Então já vai aqui a primeira pergunta, Felipe. Como é que, de fato, a inteligência artificial está, na sua opinião, claro, influenciando a maneira como as lideranças são exercitadas dentro do ambiente de trabalho? O que está mudando ali nos líderes, nos chefes, nos gestores? O que a inteligência artificial está influenciando eles? Antes de te passar a palavra, eu queria trazer aqui uma notícia que eu li ontem, na internet, no G1, para não parecer que é trem de na internet, né? Pode achar em qualquer lugar. Pode ser até um caô, né? Não é mesmo, pode E aqui sem julgamento moral nenhum, tá, gente? Só estou trazendo isso aqui para fazer um ground aqui, trazer um terreno para o Felipe começar a resposta dele. Eu li que médicos têm utilizado o ChatGPT para poder para ajudar a criar os discursos mais duros, assim, de notícias mais duras para os familiares. Alguém que morreu, com doença grave, terminal, não sei. Então, talvez a falta de trejeito de alguns desses médicos tenha sido ajudada pelo ChatGPT. De novo falando, sem julgamento moral nenhum, é só para te passar a palavra de novo, como que as inteligências têm ajudado os líderes no dia a dia. Nossa, não tem como não falar desse exemplo, né? Eu não conhecia e, ao mesmo tempo, levanta vários questionamentos, né? Porque, ok, vai te facilitar, né? Ter ali um texto para você falar, uma coisa que é difícil, mas são justamente essas coisas difíceis que são as mais humanas, né? Sim. É difícil você substituir um olho no olho, né? Assim, uma coisa... Né, assim, você mandar um texto falando sobre, ok, é uma coisa, a pessoa vai ler e vai entender, né? Mas enfim, eu acho que poucas coisas substituem a compreensão, o entendimento ali de uma pessoa olhar para você e falar, olha, tem isso, mas olha, o que a gente tem, né, na tecnologia e no conhecimento científico é isso aqui. Eu acho que no caso ali, a notícia é presencial, mas o texto é feito no ChatGPT, sabe? Eu não sei se eu posso falar isso semana assim, né? Não, acho que não, mas de toda forma é eticamente meio estranho para mim. Pouco humano, me soa um pouco humano. Mas, nossa, é uma coisa muito difícil de fazer, né? Eu acho que o que muda muito, eu acho que a gente tem que falar disso, é que o acesso às soluções ficou mais fácil. Então, coisas que a gente imaginava que eram impossíveis de resolver, que não daria tempo, que a gente não ia ter verba, que não tem equipe, não tem gente suficiente, já são possíveis de resolver. Cada área de cada liderança, com certeza, tem os seus desafios. Simular um produto, fazer um teste A e B, montar uma campanha inteira para um produto novo, spin-offar uma empresa dentro da empresa com tudo que ela precisa ser criada. Sabe, eu tô extrapolando, mas assim, eu acho que esse é um ponto muito importante. Lembrar que existe isso e procurar essas soluções, né? É claro que tem empresas desenvolvendo e embarcando AI dentro dos seus produtos, que vai trazer
uma revolução já no seu dia a dia, né? Então, assim, aquela coisa básica, né? De você estar respondendo um e-mail, ele já sugere a resposta. Que é uma coisa para nós brasileiros estranha, porque a gente é muito prolixo, e, enfim, mas de acordo, obrigado, enter, tum. Pô, você aperta tab e a resposta já está lá. Já tem hoje em dia AIs trabalhando dentro dos softwares que já faziam edição de áudio, de texto. Então, isso já é incrível, né? Isso já facilita muito. Eu falei áudio sem querer, mas também já existem softwares que fazem muita edição de áudio, corte dessas palavras que eu uso muito, de então, né? De esse barulho mental, né? Tentando achar as palavras. Já tem softwares que fazem... Oi? Tira os silêncios, né? Entre a fala. Sim, melhora o áudio, enfim. Então, existem ferramentas hoje muito úteis para problemas que a gente considerava muito difíceis de resolver. Eu acho que isso é um grande alívio. Eu acho que isso é um... E aí você vai ter pessoas na sua equipe capazes de acessar esses produtos, capazes de entender a diferença entre um e outro. E aí vai depender também da empresa, da flexibilidade de poder contratar esse serviço ou não. E também mudar se o outro evoluir e esse não. Então, eu acho que hoje em dia, para as empresas maiores e que têm processos de contratação muito rígidos e longos, às vezes, deve estar desafiador contratar esses sistemas, porque eles estão brotando, né? E você usa um, de repente já tem um outro que faz o planejamento para você, né? Escreva para você manda um texto, você vai monte uma apresentação para mim, utilizando esse texto que eu te mandei, insira as imagens, enter, né? O negócio já começa a construir, ou seja, você já ganhou tempo fazendo aquilo. Aí você não vai usar essa ferramenta, né? Então, assim, é difícil abrir mão dessas ferramentas. Eu acho que são pontos interessantes a gente pensar. E fazer perguntas, sabe? Eu acho que perguntar sobre a forma de fazer alguma coisa, que no ambiente corporativo, às vezes, ou até industrial, é quase proibido, né? Existe uma forma de fazer, é assim que a gente vai fazer, é assim que normalmente é aprovado, é assim que é reconhecido, é assim que dá certo. Eu acho que agora, assim, não, mas peraí, será que a gente não pode? Esse será que a gente não pode, eu acho que hoje em dia vai vir embarcado de vários aplicativos, sabe? Será que a gente não pode usar isso para criar isso, e aí a gente usa esse para planejar esse para publicar e para criar as imagens, né? Será que a gente já não usa essas imagens, já adapta elas para esse tema, ao invés de, enfim, de fazer todo um trabalho anterior, né? E isso também impacta muito os serviços terceirizados que as empresas contratam, né? Eu acho que eles também têm que acompanhar essa evolução e com certeza estão preocupados com isso. Cara, fantástico. Eu acho que aqui é super conveniente a próxima pergunta, então. Assim, você agora há pouco tinha dito que, no mínimo, as pessoas vão ter que se inteirar para a engenharia de prompt, né? Eu imagino que não é exatamente dominar um aplicativo específico, uma linguagem específica, mas entender a lógica do prompt, principalmente se ela é humanizada, né? Uhum. Se ela é dialogal, como é o ChatGPT, dominar esse princípio aqui, eu acho que é um start para poder crescer para todos os outros lados que as AIs têm possibilitado. E aí, tendo colocado isso, né, que eu colocado, mas estou repetindo a sua fala, quais são, na sua opinião, as habilidades e, por que não, competências que esses líderes, que esses gestores, eles precisam se desenvolver para aproveitar esse mar de oportunidades que você acabou de nos apresentar? Eu acho que principalmente curiosidade, assim. O líder, ele ou ela estão numa posição crítica, né? De gerenciar de defender uma estratégia, de gerenciar pessoas, recursos, né? E atender a um planejamento maior. Mas eu acho que agora é um momento em que a curiosidade ela tem que estar ok, você continua tendo seu planejamento, você continua tendo sua meta, você continua tendo essas pessoas, mas como que você faz isso e como que você pode usar a inteligência artificial para facilitar isso, ou facilitar o seu dia a dia?
Eu acho que fazer essas perguntas, ter curiosidade, eu acho que isso é absolutamente fundamental, independente da posição. Não que, se não faz sentido para você abrir um computador e começar a fazer um prompt para chegar num texto de resposta para a sua chefe. Felipe, legal. Eu acho que o que você está apresentando aqui para a gente é de fato um cenário onde esse líder, esse gestor do futuro, o futuro é agora, né? Nós estamos falando das AIs acontecendo aqui com a gente hoje. Ele tem no seu colo uma série de novas oportunidades e, naturalmente, uma série de desafios, coisas que ele tem que aprender, mas também um serviço que fica mais rápido, mais competente, talvez, né? E isso dá para a gente um gancho para o nosso terceiro e último bloco, quando a gente vai, de fato, discutir sobre os desafios e oportunidades para o futuro. A gente se vê já já. Beleza, galera? A gente está aqui agora no último bloco do nosso podcast e a gente vai discutir sobre os desafios e as oportunidades que a inteligência artificial, ou por que não as inteligências artificiais, apresentam para nós no futuro da liderança do trabalho. E aí, aqui, minha primeira pergunta é a mais direta possível, que é: quais são, na sua opinião, Felipe, os principais desafios que os líderes vão enfrentar no seu dia a dia com as inteligências artificiais? A gente já falou sobre o que eles vão ter que estudar, o que eles vão ter que procurar, mas e os desafios? O que esse cara vai ter que lidar no seu dia a dia? Eu acho que está atualizada, né? Eu acho que isso é um desafio. A gente já falou disso um pouco, mas eu acho que não custa voltar nesse ponto. Assim. A outra questão, eu acho que é importante, é saber avaliar as ferramentas. Eu acho que isso já era uma dificuldade antes. Isso continua existindo, assim, saber avaliar se é bom ou não, se vale a pena usar ou não. Saber avaliar, eu acho que esse é um ponto interessante, a qualidade da pessoa com quem você está trabalhando. Até onde o trabalho da pessoa está sendo influenciado pela inteligência artificial, até onde essa pessoa está usando, até onde isso é interessante do ponto de vista do resultado. Ou seja, a pessoa está entregando uma coisa que é alguma coisa que ela foi capaz de chegar através da inteligência artificial, mas está muito ligada ao talento e à forma como essa pessoa trabalha, ou seja, o que você vislumbrou naquela pessoa para aquela posição. Ou é simplesmente um copy-paste da inteligência artificial e aí está sendo ali entregue um monte de pedido de padaria. Ele chegou, manda de volta, chegou, manda de volta, chegou, manda de volta. Eu acho que analisar isso vai ser bem difícil. Isso falando do ponto de vista de pessoas, né? A gente está vivendo um momento que eu acho que é muito importante e muito difícil, que é assim, a gente está usando tanta ferramenta e a gente já está acostumando a usar ferramenta que a gente está começando a se comportar da forma como a ferramenta prefere. Né? Então, isso para mim é um outro enorme desafio. Então, por exemplo, recursos humanos, né? Então, as pessoas já aprenderam, muita gente já aprendeu, que para você passar pelo primeiro crivo ali do robô, você precisa ter tais palavras no seu currículo, ou no seu perfil, senão você nem passa por aquele momento. Caramba! Né? Então, assim, olha como isso muda já a sua forma de se apresentar, né? Então, eu tenho que usar essas palavras, que é a forma como a internet se organiza, né? Se você não usar as palavras certas, seu vídeo não é achado. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa está falando dela, da história dela, do trabalho. Então, assim, é difícil isso, assim, você começar a se comportar da forma como a plataforma prefere para você ser encontrado ou encontrada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, e isso extrapola para vários universos, né? Eu acho que a gente joga muito jogo hoje das redes, né? Então, pensando do ponto de vista de comunicação, né, do que a gente está fazendo aqui, então, achar as palavras certas, colocar as palavras certas para que esse vídeo ou esse podcast seja encontrado. Sabe, assim, cortar o vídeo certo, né? Eu acho que a gente começa a virar um pouco um robozinho que usa ferramentas que estão automatizando esse trabalho para entregar o que tem dado resultado nas próprias redes. Eu acho que isso é um pensamento mais profundo que a gente precisa pensar. Às vezes, o que vale mais? Você fazer uma coisa super criativa, né? Uma coisa que fale muito de você ou do seu trabalho ou da cultura da empresa, ou fazer uma coisa que vai seguir o padrão do momento, assim, em estética, em
mensagem, em formato. Eu acho que a gente precisa acordar um pouco para isso. Assim. Eu acho que a gente está muito na segunda opção. Muitas empresas fazendo a mesma coisa, muitas empresas repetindo o mesmo formato, batalhando ali por espaço, por visibilidade dentro dessas plataformas que a gente hoje vive. Eu acho que uma boa história, sabe? Assim, uma coisa bem contada, um produto bem apresentado, bem defendido, bem desenvolvido. Eu acho que isso vale muito mais do que um milhão de vídeos e coisas feitas, estruturadas para que a gente ranqueie no YouTube, por exemplo. Eu acho que é esse pensamento. Eu tenho uma meta e as metas começam a aparecer as metas de engajamento, né? Dentro do universo de trabalho de qualquer um, começa a aparecer essas metas digitais, né? Tá bom, você tem essas metas digitais, mas como que você vai fazer isso, né? Aí que tá a mágica da coisa. Você conhecer, usar a ferramenta, mas criar uma coisa que seja interessante, né? Que seja, por falta de uma palavra melhor, humana, né? Eu acho que você trouxe para a gente uma perspectiva interessantíssima para a gente pensar, até para a gente sair do pedestal do ufanismo, né, entender que existe uma certa problemática, se não no dia a dia do trabalho, ao menos do ponto de vista ético, né, para dizer o mínimo. E aí eu acho que isso aqui cabe para a gente entrar na última pergunta que eu preparei aqui para a gente, que é, bom, nós somos uma empresa de educação, né, o Qualifica Curso. Tem seus cursos online, tem seus parceiros no B2B, no B2C, mas essencialmente o nosso negócio é educação e nosso objetivo é transformar o país, né? Democratizando o acesso ao conhecimento. E eu acho que cabe uma pergunta aqui total a partir da sua última resposta, que é, Felipe, na sua opinião, qual é o papel da educação, e nesse sentido também do aprendizado contínuo, né? Porque a gente é uma plataforma de aprendizado contínuo, na preparação desses líderes para esse futuro que vai ser aparentemente dominado pela inteligência artificial? Olha, eu acho que a gente está passando um momento onde a necessidade de conhecimento e educação é muito, muito radical, envolve questões muito profundas, e eu vou falar um pouquinho disso. Fugindo um pouco da questão da liderança, mas falando um pouco da gente como população, né? Eu acho que a gente já é tão difícil saber o que é verdade e o que não é verdade. Eu acho que hoje a gente tem ferramentas que criam inúmeros conteúdos e duplicam conteúdos e alteram conteúdos e fazem remix de um conteúdo. E eu acho que vai ser muito fácil, se você não tiver educação, conhecimento, questionamento, vai ser muito fácil enganar. Então, hoje em dia, se você assistir um vídeo de uma pessoa fazendo uma coisa, não dá mais para falar que aquilo realmente foi filmado e aquilo aconteceu, de antemão. Antes dava. Ouvi falar que aconteceu tal coisa. Não, mas tá aqui o vídeo. Nossa, realmente, aconteceu. Então, isso é muito brutal, né? Isso é brutal para a transmissão de conhecimento, para a gestão de crise, para o universo político, para o universo publicitário, para defender estratégias, sabe? Isso é muito impactante. Então, para mim, eu acho assim que a educação digital, o conhecimento em relação ao que é possível criar hoje, é fundamental para todas as pessoas, não só para as lideranças. O que a gente está vendo, né? A gente está vendo grandes, empresas criando sistemas que estão sendo utilizados para desenvolver muito mais conteúdo, acelerar o trabalho, desenvolver novos campos de atuação e realmente ajudar a fazer, né, o que a gente precisa fazer no universo de trabalho. Só que a gente está fazendo isso enquanto a gente está vivendo no mundo que a gente vive, no mundo desigual, no mundo totalmente polarizado. Então, assim, eu acho que a educação nesse momento, ela vem, sobre esse assunto principalmente, ela é urgente. Ela é urgente. Ela deveria estar vindo, a mesma onda que vem de inovação, deveria também estar vindo a onda de educação. A liderança é super importante para a liderança entender isso. É completamente importante, assim. E por que a educação nesse ponto, né? Por que é interessante a gente poder investir um tempo na educação desses assuntos?
lembrar o que é fazer pergunta. Lembrar o que é falar não sei. Não sei, me ensina. Lembrar a importância de questionar um processo já existente. Né? Assim, a possibilidade de reinventar o que você já faz. E isso é incrível. Né? Isso é realmente incrível. Assim. Só que a gente precisa pensar, e a educação, eu acho que dá isso para a gente, assim, como que eu uso a ferramenta e não como eu simplesmente viro uma pessoa repetidora daquele conhecimento, né? Então, acho que isso é fundamental. E me preocupa muito, pessoalmente, o uso dessa tecnologia no universo que a gente vive, no universo de empresas e trabalho, como que as coisas são organizadas, como que a sociedade é organizada, como que o Brasil né? Então, isso, eu acho que quem tiver, aí entra a minha preocupação, eu acho que quem tiver o conhecimento do que isso do que isso faz, e souber questionar se essas coisas são úteis, interessantes, elas são positivas, já vai estar numa situação muito privilegiada. E quem souber usar isso para o seu próprio benefício, criar novas empresas, criar novos projetos, mas também pensando pelo lado ruim, criar informações falsas, em criar campanhas de impacto, criar estruturas para influenciar o preço de uma ação, enfim, tem todo um universo que hoje é mais possível de fazer utilizando as redes sociais, a inteligência artificial. Quanto mais gente estiver fazendo, mais gente precisa conhecendo. Então, assim, a gente, né, nós humanos, a gente é muito fácil de ser enganado, né? A gente estava falando dessa questão da interface humana, né? Os primeiros softwares mais básicos de interação enganavam muita gente, né? E eram softwares que eles simplesmente refaziam uma pergunta. Eu moro em Belo Horizonte. E como que é morar em Belo Horizonte? Morar em Belo Horizonte é muito legal, eu gosto muito de sair. Quando você sai, você faz o quê? As pessoas acreditavam, entrevistavam as pessoas na época, elas realmente acreditavam que estavam falando com um humano, né? Uma entidade humana. E isso vai acontecer muito. Então, por exemplo, um dado que tem muito a ver com educação, num sentido mais amplo da palavra educação. Aumentou demais o número de fraudes contra idosos. Porque a informação muito mais fácil, muito mais complexa, estratégias muito mais complexas, e muitas dessas pessoas totalmente, né, sem entender com quem que a pessoa está conversando, né? E aí você imagina, você tem uma entidade que pode conversar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, e repetindo a voz, né? Você com 3 segundos de voz consegue simular a voz igual de um filho, de não sei o quê. E isso você fala assim, mas isso ainda é experimental? É experimental hoje, amanhã, né, assim, já tem um software que você pode contratar para fazer síntese de voz? Tem, mas daqui a pouco isso vai estar em todos os lugares, né? Então, isso é muito curioso, eu acho que volta, e eu sempre falei isso nos podcasts que eu fiz, volta num ponto lá atrás, assim, volta no ensino de formação de pensamento, de questionar, de ser crítico, de saber, de senso crítico, de saber o que é isso, para que serve, o que está acontecendo, essa informação, ela é de fato importante, porque nós estamos sendo, a gente percebe isso no dia a dia, no uso de rede social, bombardeado com coisas que ou nos interessam ou que o algoritmo acha que a gente encaixa ali. Eu tenho sido bombardeado com shampoos para escurecer pelos, cabelo e barba. Eu nunca tinha pesquisado. Então, assim, já estou tentando avisar que eu não me importo com isso, tá tudo bem. Mas eu estou sendo bombardeado. Isso é um exemplo muito leve das coisas que está sendo, né? É muita informação. Então, eu acho que ter a educação e conhecimento em relação a isso não é simplesmente para você replicar na sua empresa. É para você viver no mundo que a gente está construindo. É mais profundo. Cara, estamos fechando um chave no podcast. Tenho certeza que todo mundo que está aqui conosco deve estar com a mesma sensação. Eu acho que essa
última fala, ela não só é muito significativa, como ela é urgente, importante, necessária. Eu falei no final do bloco passado que a gente tinha que entender as possibilidades de uso e aplicabilidade, mas não, ficar atento para não ficar ufanista, né? Muito pelo contrário. Se não é para estar alarmista, também não é para estar ufanista, a gente tem que estar concentrado. E eu concordo com você, gênero, número e grau, que isso parte sobremaneira pela educação. Felipe, obrigado pela sua participação. Pessoal, a gente está chegando aqui no final desse nosso episódio do podcast Liderança para o Futuro, e a gente explorou o tema inteligência artificial e o futuro do trabalho e da liderança. A gente conversou com o Felipe Foratini e compartilhou conosco sua vasta experiência e conhecimento sobre como a inteligência artificial está moldando o ambiente de trabalho, a liderança e várias outras questões, eu diria. Agradecemos ao Felipe por compartilhar conosco suas ideias e experiências valiosas. Se você gostou, já deixa o like nesse episódio, compartilhe com seus amigos, manda no WhatsApp, manda por onde for, ajuda a gente a divulgar a palavra da liderança para o futuro. Felipe, obrigado de novo. Você quer dar suas últimas palavras aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador? Não, obrigado a você, foi um prazer conversar sobre isso. É refrescante saber que tem gente interessado no assunto e ensinando e aprendendo. E eu acho que a gente está só começando. E eu acho que a gente precisa de conhecer para não esquecer de dar o tom humano para essas coisas. Eu acho que isso é muito importante. Acho que a gente não pode perder a humanidade, por mais fácil que seja usar as ferramentas. Acho que essa é uma mensagem, a última mensagem aqui. Com essa frase tão bonita e importante, a gente termina aqui o nosso episódio de inteligência artificial no podcast Liderança para o Futuro. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.